Meu nome é Jaime Sandel e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a profissão de técnico. Olha, o que me inspirou a fazer esse vídeo foi uma polêmica que eu vi aí, assistindo alguns vídeos no Instagram, uma polêmica de, será que o técnico tem que ter sido campeão para poder ser um bom técnico? E aí isso gerou uma polêmica, muita gente acha que sim, que para ser técnico tem que ter sido campeão, muita gente acha que não precisa. Eu vou dar aqui a minha opinião, como um ex-campeão e como um técnico. Eu acho que para ser técnico não precisa necessariamente ter sido campeão. Apesar de eu ter sido um atleta campeão de karatê e eu hoje ser técnico, eu não vejo essa necessidade. Eu acho que é bom. É muito bom se tivesse sido campeão também, mas você pode ser um excelente técnico sem ter sido campeão. Pode ser até um técnico melhor. Por que eu digo isso? Porque eu acho que para ser um bom técnico, um excelente técnico, você tem outras características que são muito importantes. E o ser campeão é uma característica até menor do que essas outras, por incrível que pareça. Agora, então pode ser que uma pessoa não tenha sido campeã e seja um bom técnico. Mas é preciso ter experiência? Bom, aí eu vou afirmar aqui na minha opinião de novo que sim, tem que ter experiência. Seja experiência como auxiliar técnico, pode até ser uma pessoa que competiu pouco, que não teve essa oportunidade de competir muito, mas ela foi auxiliar técnica ali durante muito tempo, vivenciou aquilo ali para poder então ser o técnico principal. E isso é muito importante, ter essa experiência. Uma outra forma é você ter experiência como atleta. Não, então foi um atleta de elite, aí, não foi campeão, mas estava quase sendo campeão, estava nas cabeças, ficou ali durante 20 anos competindo junto da elite, assistindo a centenas, milhares de lutas. Então essa experiência de ficar ali no meio, no ambiente da competição é muito importante, porque tem gente que é muito inteligente. A pessoa às vezes não consegue ganhar, mas ela tem uma inteligência de saber, eu não consigo ganhar por causa disso, eu tenho as minhas limitações, ou então eu fico nervoso na hora. E ela sabe fazer uma leitura e também ela observa aquelas centenas de lutas, milhares de lutas, ela fica observando e absorvendo informações. Então, muitas vezes essa pessoa vai ser um bom técnico. Agora, é preciso ter experiência, isso é fato. Não dá para a pessoa cair de paraquedas e querer, por conta de uma postura, de uma arrogância, ser técnico. Isso jamais. A pessoa realmente não ter essa experiência. Você foi atleta? Não. Você foi auxiliar técnico? Não. Você viveu aí dentro do ambiente durante os últimos 10, 15, 20 anos da tua vida? Não. Então realmente vai ser difícil, para não dizer impossível, ser um bom técnico. Agora, vou voltar um pouquinho atrás. Eu falei que tinha umas prioridades, na minha opinião, que eram até mais importantes do que ser campeão. Então, uma delas é essa que eu acabei de falar, ter experiência. Isso é muito importante, isso é uma prioridade. Tem que ter experiência. A segunda delas é humildade. Por incrível que pareça, essa é uma característica muito importante num técnico. Ele não precisa ser humilde na sua vida pessoal, tudo bem. Mas como técnico, é preciso que ele tenha humildade. Por quê? Porque quando o técnico é muito vaidoso, muito arrogante, o que acontece? Ele quer que o atleta faça exatamente o que ele fala na hora que ele fala, do jeito que ele fala, para ele poder aparecer. Então ele quer aparecer. Isso é péssimo. Precisa haver uma troca entre o técnico e o atleta. Ele fala as coisas para o atleta, às vezes o atleta não consegue fazer daquele jeito. Então o técnico tem que ter a humildade de dar um passinho atrás, adaptar de novo. É um ajuste que é feito, porque são duas pessoas diferentes. Eu, às vezes, como técnico, eu tenho atletas que eu treino que são pequenos. Às vezes, coisas que eu falo para eles, coisas que funcionam para mim, não vão funcionar também para eles. Eu tenho que perceber isso. Quando eu era o técnico dos atletas de MMA, muitas vezes coisas que eu falava e eu achava que iam funcionar de uma certa maneira, não funcionavam. Por quê? Porque na hora o adversário entrava uma queda, então aquele golpe ali estava jogando demais o corpo, então eles iam tomar uma queda. Aí eu adaptava, não, então peraí. Então em vez de fazer assim, vamos buscar o ângulo tal para fazer de outro jeito.
É importante ter essa humildade e não querer aparecer mais do que o atleta. O atleta tem que aparecer, não é o técnico. É o atleta que tem que brilhar, que tem que ganhar. Então, essa característica é muito importante. Outra característica, sensibilidade. Ah, o técnico tem que ser sensível? Tem, claro, porque ele precisa sentir, prestar atenção no que o atleta está sentindo, o que o atleta está passando. Ó, eu tive 2 tipos de experiência muito interessantes. Uma de ser treinador de um atleta só, que é quando a gente vai treinar um atleta para uma luta de MMA. Eu treinei o Vitor Belfort e ajudei alguns outros atletas também, em algumas lutas. Esse jeito, você tem que se conectar completamente com aquele atleta, desde os treinamentos, e começar a aprender, por isso a sensibilidade, aprender, sentir, hoje ele está mais triste, hoje ele está mais cansado, hoje ele está mais animado, esse tipo de treino ele não gostou, esse outro ele gostou. Pô, o psicológico dele está assim, está assado, deixa eu ver como é que eu vou fazer para melhorar isso. Quando eu treinei, por exemplo, o Shinzo Machida na luta dele para o Karate Combat, eu treinei ele, tive essa sensibilidade, que é a que eu tenho, e eu fiz um clipe e mandei para ele. 2 dias antes da luta, eu fiz um clipe e mandei para ele de surpresa, que era o seguinte: só lances dele batendo, seja em lutas de MMA ou de Karatê, ele batendo e a pessoa caindo, ele nocauteando, e depois um clipe do adversário dele só apanhando, caindo no chão, sendo nocauteado. Mandei para ele. Então isso é um estímulo psicológico para a pessoa ver, pô, olha como é que eu sou bom, pô, o cara não é tão bom assim, olha lá. Isso tudo, como eu falo, é um trabalho de sensibilidade, de conexão com o atleta. E eu também já passei pela outra situação, que seria a oposta, de treinar dezenas de atletas. Quando eu estou na seleção carioca, que eu sou técnico há bastante tempo, ou na seleção brasileira, que eu sou técnico há 3 anos, né? Eu comecei como auxiliar técnico em 2023, 2024 também auxiliar técnico, e agora em 2025 um dos técnicos principais, junto com o Fábio Simões e o Roberto Pestana. Então, ali você tem que treinar dezenas de atletas. Como é que você faz então? Aí é muito mais difícil. Pô, é impossível. Não dá para ter essa conexão quando você treina um atleta só. Vitor Belfort, Shinzo Machida, César Mutante. Não dá. Bom, então tá bom. Como é que eu vou fazer? Aí eu tenho que ter uma sensibilidade global, digamos assim, geral. Aí como é que eu vou fazer então quando eu tenho dezenas de atletas para treinar? Bom, primeiro o treinamento tem que ser global, não tem jeito, né? Também partindo do princípio que a competição de karatê, cada atleta vai enfrentar vários atletas desconhecidos, então não tem como fazer um treinamento específico. É bem diferente de você treinar um atleta para uma luta específica, é totalmente diferente. Aqui é um trabalho específico de estratégia contra um adversário e de conexão com o atleta. O outro é um trabalho global, onde você vai fazer um treino genérico para todo mundo, que vai servir para o campeonato. E aí o trabalho de sensibilidade mesmo fica quando? No momento que o atleta vai lutar. Porque quando eu vou ficar na beira do cotô com algum atleta, aí eu tenho que ter uma conexão com ele, tem que ser uma coisa imediata. Porque eu tenho aí 5 minutos para perceber, tá nervoso, não tá, tá precisando de quê? Tá precisando de um tapa no ombro, tá precisando de tapa nas costas, tapa nas pernas, ou não, ou ele tá muito agitado, tá precisando de uma mão no ombro que segure, bote faça uma conexão com o chão ali, empurra ele para baixo um pouquinho, faz uma massagem ali, fala calma. São 2 tipos diferentes de estímulo. Um é um estímulo para baixo. Calma, vamos lá, tudo vai dar certo. O outro é um estímulo para cima. Bora! Isso aí tem que ser uma coisa que o técnico tem que sentir isso. Se ele não sentir isso, não, vamos lá, hein, vamos lutar, hein, cara. Dá o máximo de si. Você está sendo um pouco inútil ali. Você tem que sentir, ele precisa do quê? Ele precisa para baixo ou ele precisa para cima? Depois, observar o adversário. Porque às vezes o atleta não está vendo as lutas. O atleta está eufórico, ele venceu, ele está eufórico, ele olha para a arquibancada, ele está pensando... Você, então, como técnico, acabou de ganhar a luta, o seu treinado ali, o seu atleta acabou de ganhar a luta, dá os parabéns, abraça ele, dispensa, para beber água, alguma coisa assim, não deixa ele dispersar. Fica aqui, senta aí, coloca ele ali num lugar isolado, senta aí, fica aí, para ele manter a concentração, e aí você vai observar as outras lutas.
para ver como é que os adversários lutam. Ou seja, é um trabalho bem difícil e bem específico. Então, por isso que eu falei no começo do vídeo. Precisa ter sido campeão? Não, mas tem que ter outras características, que são essas que eu estou falando agora. Sensibilidade, humildade, experiência. E por último, a entrega. A entrega é isso, tá relacionado a essa sensibilidade, a entrega é isso. Se você não está disposto a se entregar dessa forma, eu não estou dizendo ficar agitado, porque cada técnico tem um jeito. Tem técnico que fica sentadinho ali, ó, com a mão nas pernas, sentado, observando, fala pouco, e que tem tudo isso que eu estou falando aqui. Isso é jeito de ser. Tem técnico que já é mais... Tranquilo. Cada um tem um jeito de ser, não é isso. Mas tem que ter essa entrega de realmente estar ali por inteiro. Não é estar ali, o atleta ganhou, valeu mesmo, parabéns, hein? Aí dá uma olhadinha no celular aqui, para falar, aí, ele ganhou a primeira rodada, hein? Aí, tô aqui no ginásio. Não, você tem que ter a entrega de estar ali por inteiro. Ou seja, termina o dia do campeonato, você está esgotado. Eu quis deixar esse meu depoimento aqui, porque eu vivenciei, eu acredito que todas as fases, né, da vida de um atleta. Eu comecei tendo vários técnicos, então pude perceber técnicos que me ajudaram, técnicos que me atrapalharam muito. Eu pude ter essas experiências todas. E agora eu passei para o outro lado. Na verdade, não é agora. Quando eu era atleta, eu já era técnico da seleção carioca de karatê tradicional, mesmo sendo atleta. Então eu já fui fazendo essa transição. E aí há 3 anos que eu estou, vai fazer 4 anos agora que eu estou mergulhado de cabeça como técnico mesmo. Fui técnico também de atletas de MMA, então eu tive a experiência em todos os aspectos. Eu quis passar aqui para vocês a minha visão sobre esse assunto.